Olá, querido amigo, querida amiga, bem-vindo à terceira aula de O Trivium. E hoje a gente já entra aqui no primeiro capítulo, que é sobre as artes liberais. Eu vou fazer algumas leituras aqui para ajudar nos seus estudos. A primeira leitura que eu vou fazer é sobre a classe de bens. A irmã Miriam Joseph escreve assim: as três classes de bens valiosos, úteis e aprazíveis ilustram o mesmo tipo de distinção que existe entre as artes. Então ela vai usar três tipos de bens, uma tipologia, para explicar, ilustrar como as artes existem, né? Ela usa os bens valiosos. Bens valiosos são aqueles que são desejados não apenas por sua própria causa, mas também porque aumenta o valor intrínseco de quem o possui. Por exemplo, conhecimento, virtude e saúde são bens valiosos. Ou seja, nessa classificação de bens valiosos, ela cita coisas aqui que são intangíveis, como conhecimento, a virtude, como eu sempre falo aqui nesse canal, saúde, né? Esses são os bens valiosos. Aí ela também cita os bens úteis, que são aqueles que são desejados porque permite que alguém adquira bens valiosos. Ou seja, a finalidade do bem útil é você alcançar o bem valioso. Os bens úteis são, por exemplo, alimento, remédio, dinheiro, ferramenta e livros são bens úteis. Ou seja, ela fala aqui de remédio. Então, de certa forma, a saúde está ligada, o remédio está ligado à saúde. Então, se ela tem um problema de saúde, ela precisa de medicação para ter saúde. Por fim, bens aprazíveis. Os bens aprazíveis são aqueles que são desejados por si mesmos em função da satisfação que dão a quem os possuir. Por exemplo, felicidade, uma reputação honrada, prestígio social. O bem aprazível é aquilo que vai te completar diante dos demais, seja uma reputação, prestígio social, e a felicidade também está ligada a isso. Então, bens valiosos, bens úteis e bens aprazíveis. Aqui você vê uma expansão da consciência. A gente está vivendo na presente época onde as pessoas, elas, de forma geral, né, elas focam muito nos bens materiais. Um carro, uma casa, dinheiro, bem vestir, objetos em si. Mas tem algo além disso, né? Que os bens valiosos, os bens úteis e os aprazíveis. Então, vamos falar um pouco também do objeto da ação, né? Devemos nos preparar para estudar como receber o conhecimento, para receber o conhecimento. Então, o estudo, o conhecimento, a aquisição deste bem valioso, não pode ser ligado a um comportamento passivo, tem que ser ativo, né? Eu vou fazer outra leitura aqui para demonstrar melhor isso. Então a ideia é você formarmos massa crítica de pensamento. Então o conhecimento, ele é totalmente ativo, ele não pode ser passivo. Então na página 30, lembrando que essa edição é da E-Realizações. Na página 30, a gente vai falar sobre a ciência e a arte. A irmã Miriam fala assim: o Trivium é o órgão ou instrumento de toda educação em todos os níveis, porque as artes da lógica, da gramática e da retórica são as artes de comunicação mesma, uma vez que governam os meios de comunicar, a saber, leitura, redação, fala e a audição. O pensamento é inerente a essas quatro atividades. A leitura e a audição, por exemplo, apesar de relativamente passivas, envolvem pensamento ativo, pois concordamos ou discordamos daquilo que lemos ou ouvimos. Olha que algo interessantíssimo. Qual é a diferença de você assistir um filme e fazer a leitura de um determinado livro? Você vai assistir o filme, você senta na poltrona da sua casa, e você ali vai recebendo aquelas informações, aquela questão audiovisual, vai mexendo sim com as suas emoções, com o seu imaginário, mas ali você está passivo. Você está diante do produto, você está diante da tela.
Você está diante do objeto de interação. A leitura de um livro, não. A leitura de um livro você vai ter que construir o imaginário. Você vai ter que fazer uma construção das cenas, dos cenários. Então, vai muito mais além do que um conhecimento que você adquire por meio de algo audiovisual. Então, deixo aí essa informação. Então, o pensamento é inerente à leitura, à redação, fala e à audição. Então, esse é os meios que você chega na construção do pensamento. É a constituição do pensamento através da leitura, da redação e da fala e da audição. Ou seja, uma boa leitura, uma boa escrita, uma boa fala, isso vai constituir o pensamento. Então, no ambiente de aprendizado, na construção do pensamento, você não pode ser passivo, apenas receber as informações e achar que por si só aquilo vai construir algum tipo de pensamento. Com base no trívio, você tem que o quê? Buscar aprimorar a leitura, buscar aprimorar a redação por meio da escrita e a fala, que aí já vai entrar também na parte ali da retórica, do bem falar, do falar agradavelmente. E também a audição. Quando você tem consciência do que você está ouvindo, você consegue construir em cima daquilo. Tem uma frase que diz mais ou menos assim, que a verdadeira mensagem não é aquela que eu comunico, mas sim a que as pessoas recebem. Então, eu posso ter um determinado nível de entendimento sobre determinado assunto, comunicar aquele pensamento, mas o ouvinte, o receptor, ele tem um nível, vamos dizer assim, inferior àquela abordagem, aquele conhecimento, aquela informação, e ela interpretar de uma forma um pouco menor do que o que eu quis transmitir. Ou essa pessoa que me ouve, que recebe a mensagem, ela tem um nível de pensamento muito mais elevado que o meu, e ela ali entende de uma forma diferente daquela também que eu quis transmitir. Então vai muito disso, né? A verdadeira mensagem é essa. Então quanto mais você tiver esse domínio da leitura, da escrita, da fala e da audição, você vai conseguir transmitir o pensamento de forma que você possa se fazer entender. Então, o objetivo é acesso ao maior grau da consciência da realidade. É vencer na mente. Porque as pessoas elas enfrentam tantos problemas atualmente? Porque elas ainda não conseguiram vencer na mente. Na Idade Média, a média de idade era de 30 anos. Então as pessoas precisavam se resolverem de forma rápida, não tinha tempo. Ou seja, o indivíduo ele tinha que lidar consigo mesmo, com a sua existência, com o mundo à sua volta. Então qual era o pensamento ali da Idade Média? Esse é o mundo que matou Cristo, esse é o mundo que crucificou a Cristo. Então como é que eu me relaciono com este mundo? Eu me relaciono com este mundo por meio do conhecimento verdadeiro, adquirindo um maior nível de conhecimento, de profundidade, para eu transcender e me elevar a Deus. Então era essa espiral, o indivíduo, o mundo e Deus. Tinha que ser um processo muito rápido. Então, os jovens com 20 anos já tinham ali as suas cadeiras, eles já tinham ali a sua profissão estabelecida, já tinha ali a sua formação estabelecida, porque a idade, a faixa etária de idade, a expectativa de vida era baixa. Então, vamos fazer aqui outra leitura para fechar. Na página 31. Uma vez que a comunicação envolve exercício simultâneo da lógica, da gramática e da retórica, estas artes são as artes fundamentais da educação, em ensinar e ser ensinado. Ou seja, à medida que eu ensino, eu estou aprendendo. Consequentemente, devem ser praticadas simultaneamente pelo professor e pelo aluno. O aluno deve cooperar com o professor, deve ser ativo e não passivo. Ou seja, o aluno simplesmente ele chega, vai até uma sala de aula, ele senta ali e acredita que simplesmente só em ele ser aluno daquela classe, estar diante daquele professor, naquela aula, ele simplesmente vai aprender? Não. Ele vai ter que cooperar.
Tem pessoas que ela tem dificuldade, por exemplo, em fazer o estudo à distância, o chamado estudo EAD. Porque ela precisa ali ser corrigida, ela precisa ser provocada constantemente pelo professor, pelo tutor. E no EAD depende mais do aluno do que do professor. O professor pode estar presente direta ou indiretamente. Ou seja, na formação do indivíduo, o professor ele pode estar diretamente presente ou indiretamente. Quando alguém estuda através de um livro, o autor é um professor presente indiretamente. Ou seja, a irmã Miriam Joseph não está mais entre nós, mas eu estou aqui diante da sua obra e, de certa forma, indiretamente, ela é minha professora neste momento. Quando alguém estuda através de um livro, o autor é um professor presente diretamente, né? A comunicação, de acordo com a etimologia da palavra, resulta em algo que é possuído em comum. Uma unicidade compartilhada. Ou seja, a comunicação depende demais de um indivíduo. Não existe comunicação com apenas um sujeito. A comunicação tem lugar somente quando duas mentes realmente se encontram. Se um leitor ou um ouvinte recebe as mesmas ideias que o escritor ou o emissor desejava transmitir, ele as entende. Abre parênteses, ainda que delas possam discordar, fecha parênteses. Se não recebe ideia alguma, nada entende. Se recebe ideias diferentes, entende mal. Os mesmos princípios da lógica, da gramática e da retórica guiam o escritor, o leitor, o emissor e o ouvinte. Olha que interessante. Então, os princípios que norteiam esse estudo, que é a lógica, a gramática e a retórica, ela envolve tanto ali o escritor, quem escreve, o leitor, o emissor e o ouvinte. Então, essas artes liberais, elas, na comunicação, depende só não de quem transmite, mas de quem recebe a transmissão, quem recebe a comunicação. Então, o objetivo da ação aqui é receber o conhecimento de forma ativa, não passiva. Então, na busca pelo conhecimento, pelo estudo, você tem que ser ativo e não passivo.